Tá. A Depois base eu não dele... quis. Pode falar, Depois pode eu não falar. quis. Depois eu não quis ficar ouvindo mais para não ficar pressionado, né, Filho da puta, né? pelos não, os colegas, né, que Ele só sobe a régua. só sobe a régua. Eu falei, peraí, não vou assistir não, que aí eu vou ficar meio pressionado. Então vamos. Mas bacana, obrigado pelo convite. Imagina. É uma iniciativa super bacana. Trazer as pessoas para conversar sobre o exercício, né, dessa profissão, né, tão facetada, né, tão interessante, tão cheia de possibilidades, né, tão plural, né, como se pode falar hoje, né, que, enfim, acho que para os mais jovens, principalmente, mas para, enfim, todos os colegas, é uma contribuição muito, muito legal. Você podia ouvir, né, os colegas falando sobre experiência, trabalhos, né. Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Olá, meu nome é Hugo Gianelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje eu tô aqui finalmente com o Emanuel Melo. Emanuel Melo eu conheço há muito tempo, eu nem sei quanto tempo eu conheço o Emanuel Melo. Assim, eu acho que eu conheço desde 2005, assim, que eu realmente entrei em contato com ele. E é muito legal porque ele é desses, que ele me permita dizer, desses dinossauros do design brasileiro que fizeram muito pelo design, fizeram muito, né? Então ele tá ali naquela galera ali que a gente se inspirava quando fundou o escritório. Emanuel Melo é designer industrial especializado em projetos de equipamentos para food service, pós-graduado em gestão do design pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e graduado em design de produto na mesma universidade. Pós-graduado em administração industrial pelo Instituto Mauá de Tecnologia e possui uma MBA pela Travisan em São Paulo. Trabalha com projetos para food service há 45 anos e já desenvolveu centenas de equipamentos para importantes empresas nacionais e internacionais, como Tramontina, Fagor Industrial México e Estados Unidos, Macon, Cozil, Prática, Brastemp, Burger King, KFC, Unilever, Grupo GRSA, entre outras. Recebeu mais de 20 prêmios de design no Brasil e no exterior, entre eles o Red Dot Award na Alemanha e What's Hot, What's Cool nos Estados Unidos. É fundador do Estúdio Hino, agência paulistana de arquitetura e design de food service, onde atua como diretor de design e inovação. É também cofundador do Hub Food Service, cozinhas colaborativas, e do Hub Cloud Kitchen, cozinhas para delivery, todas em São Paulo. E é um puta de um prazer ter você aqui, Manuel. Obrigado por ter aceito o convite. E vamos que vamos, queridão. Não, eu que agradeço o convite, Ru. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo mundo, você não tem ideia. É muito bom estar conversando com gente que a gente se inspira. É muito bom. Cara, eu acho que tem uma coisa legal no seu histórico, e é uma coisa até que a gente tá falando aqui um pouco no back-office, que é essa história do food design, né? O food service, o food design, que são coisas que você trabalha muito constantemente com grandes marcas, como vocês viram aí, o que a gente comentou aí no breve briefing dele. A gente tá falando de KFC, a gente tá falando do Unilever, tá falando do Burger King e outras empresas que também trabalham com isso. Eu acho que um principal história, que agora a gente está falando muito sobre food design e várias outras coisas, até porque vem do food, né? Vem da alimentação. A retomada de um conceito, né, que é o conceito do slow food, que depois passou para o slow fashion, e a gente está falando sobre slow design. Começa com a comida para parar de ser aquela comida industrial tal, e começa a ter uma releitura disso. O que afinal é fazer um food service, um food design? Qual é a grande diferença, ou não existe diferença? Como é que é o mindset para trabalhar tudo isso? É uma pergunta que vale a história da minha vida, praticamente, né? Porque, claro, eu entrei, assim, por acaso, né, na indústria de equipamentos para outrora cozinhas industriais, depois cozinhas profissionais, e depois englobou essa terminologia mais ampla de food service, né? E ali, muito cedo, eu comecei a trabalhar fazendo engenharia de produto, projeto de produto, ajudando, naturalmente, eu estava aprendendo ali, mas era praticamente o meu primeiro trabalho, e eu comecei a me formar como projetista, como designer industrial,
atuando assim no piso da fábrica, né? Uhum, chão de fábrica. Fazendo o projeto, acompanhando a fabricação, fazendo protótipos, assim, nos anos 70 ainda, lá para trás. Eu acho que você... eu não era nascido ainda por aí, mas... Deixa eu ver, eu nasci no ano mais bonito da história, tá? Que é 1977, o ano de Star Wars. Olha só, eu comecei ali em 74, 76, eu estava na fábrica, né? Sim. Mas, E era enfim, e desculpa até te interromper, mas é interessante comentar isso, porque era bem quando o design, ele ainda estava com aquela característica e com aquele termo ainda muito enraizado do desenho industrial, né? Que é quando ele chega ainda falando para suprir a indústria, e não falando como o design fala hoje, né? Exato, ali, naquela época ali, vamos dizer assim, a referência acadêmica que eu tinha era do Guy Boncippe. Pode escrever. Não sei se Pode escrever. Quer dizer, ele que alemão, que veio para o Chile, ali naquela história com Allende, que tinha um trabalho de design muito ligado assim aos países da periferia, né? Sim. Ele falava uma coisa muito legal assim, que ele falava que o design, quer dizer, como responsável, né, da configuração, né, de um produto industrial, quer dizer, você escolhe materiais, né, ao escolher materiais, você escolhe processos, né? Tá. Ao escolher processos, você escolhe máquinas operatrizes que vão processar esses materiais. É um negócio muito profundo, porque se você escolhe um material que você não tem no seu país, você vai ter que importar isso, né? E se você escolhe um processo e o seu país não produz as máquinas operatrizes que vão processar esse negócio, você vai importar máquinas operativas. Então, vão perpetuar a dependência, né? É interessante isso aí que você está falando, porque, desculpa te cortar, mas é muito não, legal. Claro, por favor. Esse tipo de discurso, a gente está falando muito nas universidades, né? Falando para os alunos, porque ainda se tem aquelas aulas de materiais, processos, e teve uma briga que eu acabei ganhando no bom sentido, que era assim, tem uma aula de materiais, e depois nos outros semestres uma aula de processos. Eu sempre falei, cara, tem que ter uma aula que é materiais e processos, porque não dá para pensar um desconsolidado do outro, né? Às vezes a escolha de um material é determinado de acordo com a necessidade projetual e também do know-how de fabricação, né? Então é muito legal porque eu tô querendo salientar isso porque é uma coisa interessante. Ó, a gente está falando um discurso que o Manuel está falando da década de 70 e agora a gente está falando um novo discurso perto dos anos 2020, que é o discurso que eu vou colocando nas universidades quando eu dou aula nessa coisa. E é legal pontuar isso, porque eu gosto de pontuar uma coisa que, assim, galera, não existe, né? Quem tá ouvindo, não existe essa história de um substituir o outro. Um vem para potencializar o outro. A questão é que eu acho que na era do Emanuel, que ele vai comentar, era muito intrinsecado só nessa coisa, era a produção chão de fábrica. Depois começou a falar, peraí, o design pode mais, ele pode alçar, mas ele não pode perder aquelas bases que já foram muito bem consolidadas e estabelecidas, né? Desculpa te cortar nisso, mas eu acho que... Não, exato. Quer dizer, é o design, assim, enquanto técnica, né? E depois eu não sei se depois, mas a gente vai evoluindo, né? Profissionalmente, você começa a ter o design como estratégia, né? Quer dizer, o design enquanto técnica, ele está preocupado em fazer bem um determinado produto, e o design enquanto estratégia, ele está preocupado em que produto fazer, né? Isso. Então, que produto fazer bem, né? Até eu poderia colocar assim, que produto fazer bem. Que produto fazer bem, Assim, para entender um pouco o contexto, né? Sempre as atividades profissionais já estão relacionadas ao contexto, obviamente. Naquele momento, o Brasil tinha um pensamento nacionalista, né? Então, havia uma ideia de, por exemplo, substituição de importação, né? Então, a indústria brasileira, ela buscava criar soluções que substituíssem as importações, né? No segmento do food service, hoje a gente já tem, né, dando um salto assim para o momento de hoje, né? A gente tem a participação no Brasil, né, de algumas empresas estrangeiras que são referências assim mundiais em determinados
tipos de equipamento, né? Mas a indústria nacional ela é muito forte ainda nesse segmento. Tá. Quer dizer, a gente ainda tem certas barreiras, assim como os fabricantes estrangeiros, eles falam para a gente, pô, vocês são muito fechados, né? A gente ainda tem barreiras que protegem, em certa medida, a indústria brasileira de equipamentos para o food service, Tá. barreiras ligadas a imposto de importação, Tal. Despesas de transporte, mas a gente tem um espaço, a indústria nacional, ela se desenvolveu bastante nesses anos, né? Uhum. Então, à medida que eu comecei a trabalhar e fui desenvolvendo essa especialização, vamos dizer assim, Essa expertise, né? essa expertise, né? Eu em algum momento, eu não sei exatamente quando foi, mas eu lembro de falar isso com meu filho Marcelo, que é designer de produto também. Ah, é? Que eu falava, Não sabia. Legal. Que área? Que área que você tá? O Marcelo agora está na área de serviço, né? De serviço. Uma área importante que o design Sim. chegou, né? Mas ele começou trabalhando comigo ali no Estúdio Mino e tal, e eu falava, puxa, tem os caras que se especializam em cadeiras, né? Em móveis, né? Pô, né? Os caras se dedicam em fazer carros, e são em luminárias, né? Tem os caras que são muito bons em fazer luminárias, e eles dão dignidade à luminária, né? Eles são reconhecidos por serem os caras que fazem luminária. E a gente, né, como designer, a gente fala, eu quero fazer cadeira, eu quero fazer luminária, eu quero desenhar carro, né? E aí, em certo momento, eu falei para ele, pô, por que a gente não dá dignidade, né, a fazer design de equipamentos de cozinhas profissionais, pô, né, cara? É o que a gente acha que sabe fazer, né? O que a gente tem feito, né? Eu passei vamos dizer assim, tentar traduzir, né? O que estava acontecendo no design, quer dizer, a gente falou lá atrás do Bonsip, depois vem o Ideal, né? Acho que os livros que todos nós lemos, né? Do Tom Kelly, né? E tudo. Sim. Então, puta, depois essa coisa do design think, essa coisa do design circular design, agora, com essa história. O design se junta com, primeiro, aquela coisa do marketing lá atrás, né? Que o Bonsip morria de raiva, né? Ele dizia que o marketing tinha sequestrado o design, né? E que era uma coisa que a gente tinha que se livrar do marketing, né? Tipo, adjetivo, né? Produto com design, né? Tal, não sei o que e tal. Depois o design se junta com os negócios, aí é uma coisa muito bacana, né? Quando o design ele se aproxima dos negócios, então ele começa a falar a linguagem da estratégia das empresas, das corporações, né? Usando a forma de pensar do design, né? Então é uma coisa muito importante, assim, um movimento muito importante do design, assim, vai para os negócios, o design vai para os serviços, né? E ele passa a ter uma penetração tremenda, né? Eu vejo hoje a empresa como a Loft, empresas como, sei lá, companhia de papel, que a gente não imaginava que fosse um campo de atuação do design. Você vê os designers fazendo revoluções dentro das empresas, né? As empresas incorporando essa coisa do head de design, né? Tal, não sei o quê. Eu tenho lá o meu LinkedIn lá e os caras ficam mandando, olha, esses empregos talvez lhe interessem, e tá lá, head de design. Eu falei, nossa, que coisa bacana, né? O design né, ganhando várias assim, possibilidades, né, para muitos lugares. E eu meio que tentei, né, trazer esse tipo de pensamento, essas técnicas, ou essas metodologias, sei lá como que a gente pode chamar, essas abordagens. Abordagens, né? Ou métodos. Para o segmento das cozinhas profissionais. Sim. Quer dizer, talvez é o que eu tenha feito, né, da minha vida toda, foi... Então, eu ficava vendo o Levi e falava, puta, isso vai ser muito bacana, então eu vou levar para as cozinhas industriais. Sim. Como é que a gente pode fazer isso aqui, né? Um fabricante tem um problema, tal. Eu falei, a gente podia... Vamos organizar um workshop, vamos juntar as pessoas aqui, vamos trazer os caras do comercial, os caras do financeiro, os caras da industrial, vamos planejar uma atividade para a gente entender o mercado, o que está acontecendo, tomar decisões
sobre o portfólio de produtos, o que a gente vai fazer. Às vezes o cara me chamava para fazer um produto e falava, puta, mas será que é isso mesmo que você precisa? Sua empresa precisa disso mesmo? Vamos analisar junto primeiro? Quer dizer, se for isso, a gente faz, mas vamos ver se realmente é isso. Você né? Então, vamos ver para onde está indo o mercado, enfim, vamos fazer pesquisa etnográfica, vamos para dentro das cozinhas. Tem várias histórias de projetos, assim, por exemplo, a gente foi contratado por uma empresa para redesenhar os refrigeradores e freezers que são utilizados nas cozinhas profissionais. Então, você pode falar qual a empresa que é? Só curiosidade. Era a Macon, a Asus Macon, que agora pertence a um japonês chamado Oshizaki. É uma dos principais fabricantes no Brasil. Uhum. Eu fiz vários projetos para essa empresa, é uma das empresas líderes no mercado. Uhum. E a gente foi fazer um projeto de refrigeradores e freezers. Então a pergunta era, mas como que os refrigeradores e freezers são usados numa operação de food service? Perfeito. Então eu falei, puta, aí vem aquela coisa do Tom Kelly, né, do antropólogo, então eu falei, puta, a gente não tem que fazer entrevista, a gente tem que perguntar, a gente tem que ir nas cozinhas e entender como eles usam. E aí coincidiu, vi uns caras que apareceram lá, estavam fazendo um doutorado de psicologia social e já com uma certa cancha de fazer pesquisa. Eu falei, já tinha Neurobrand nessa história. Eu vou chamar esses caras aí. Então, eu peguei 2 caras, um casal, na verdade. Fiz contato com 15 operações de cozinhas profissionais em hospitais, hotéis, restaurantes e tal. E os caras iam para dentro das cozinhas usando aquelas roupas de proteção de cabeça e tal. E eu falava, olha, o que eu preciso que você me mostre é como os refrigeradores e freezers são utilizados nas cozinhas profissionais. Eu quero que você fotografe, abra os refrigeradores, fotografa em vários momentos do dia. Eu quero que vocês fiquem na doca, quando chegar um caminhão trazendo verdura, então vocês vão seguir esses caras. Vamos fazer todo o percurso desses caras até chegar nos freezer, nos refrigeradores e tal. Então, um trabalho que tem um material fotográfico enorme, bacana. E você sabe o que a gente descobriu, né? Existe uma norma europeia chamada Gastronorm, que ela... sei lá, alguns anos atrás, eles padronizaram o tamanho dos recipientes que são usados numa cozinha profissional. Criaram um padrão, é uma norma suíça, bem bacana, modular, toda bacana, que legal, com múltiplos e submúltiplos. Então, definiu ali uma linha de recipientes chamado Gastronorms para uso nas cozinhas profissionais. Legal. E a partir daí surgiram, essa norma ela implicou na dimensão interna dos equipamentos de cozinhas profissionais, para que essas dimensões fossem compatíveis com o uso desses recipientes gastronômicos. Tá. Então, assim, a importância dos gastronômicos é que eles funcionam como contentores que vão manipulando todos os alimentos que você tem dentro de uma cozinha. Carnes, vegetais, legumes, etc. E aí você usando esses contentores padronizados, você teria um mínimo de manipulação entre esses contentores. Permitiria, por exemplo, que você tivesse um carrinho que levaria um legume a uma área de preparação de legumes. E uma vez que esses legumes fossem higienizados, lavados, etc., eles iriam para um recipiente com tamanho semelhante e que entraria num carrinho que comportaria esses equipamentos. Depois iriam numa geladeira que também receberiam... Eles criaram um sistema de paletização, né? Para poder organizar. Perfeito, Hulk. Tá, perfeito. Um sistema de paletização. E alguns fabricantes mundiais passaram a produzir esses contentores. E isso virou uma norma universal. Então, se você pega qualquer refrigerador profissional fabricado, por exemplo, no Brasil, o fabricante vai dizer, olha, ele é gastronômico, porque o espaço interno dele está previsto para receber esses recipientes gastronômicos.
Que louco! Eu já né? tinha ouvido falar nisso, mas eu juro para você, porque a gente fez, eu não fiz muitos projetos de refrigerador, eu fiz para a MAB, o que foi o maior, e depois eu fiz uma pesquisa para entender mercado para Panasonic. E para a MAB, eu tinha ouvido falar nisso daí, só que a gente estava focando o que era, a gente estava realinhando uma pesquisa que eles tinham feito, que foi uma pesquisa quantitativa, e a gente está transformando em quali, refazendo para entender qual era o fracasso, entre aspas, do que tinha acontecido dentro do que tinha sido identificado. Então, por exemplo, no caso deles, eles tinham feito uma pesquisa anterior, até o Marcos Batista trabalhava lá, né, na época, era Bosch e tal, e daí quando ele saiu, continuando no estúdio Marcos Batista fazendo consultoria, o Léo até assumiu, né, o Léo que agora é nosso representante no podcast espanhol, não sei se você sabe, mas tem um podcast espanhol que o Léo é nosso representante, que ele está lá na Espanha, na Teca, né, já tá na segunda temporada, o espanhol. Em 2011, mais ou menos, o Léo falou, cara, a gente precisa realinhar, porque na primeira pesquisa que a gente fez, falava o seguinte, que nossos refrigeradores, o que ia vender mais era maior espaço interno dos refrigeradores. E daí a gente fez o maior espaço interno que tinha no mercado. Só que em pesquisa, né, do paredão branco, né, aquele paredão que tem nas lojas, né, nas fast shop da vida e outras pesquisas, demonstraram que o que fazia mais vender não era a quantidade de espaço interno, que era maior do mercado, mas era o design, o facelift externo, tá? Vamos alinhar as palavras, né? Não é design, porque design é tudo, mas o facelift externo. E daí a gente falou, puta, que engraçado. Aí a gente fez o mesmo tipo de imersão. A gente começou a fazer imersão, tirou foto, ia para os lugares, falou, deixa eu bater foto. A gente começou a bater foto, entender do que eram esses refrigeradores, porque as fotos que tinham anteriores eram muito fakes, era foto de tudo arrumado, daí a gente tinha uma estratégia. Chegar na casa da pessoa, falar que ia conversar com ela e no fundo, pedir uma água, era sempre pedindo uma água gelada, chegar na geladeira, tudo bagunçado, a gente tirava foto. Qual era esse espaço interno? E daí a gente descobriu que era um espaço compartimentado. Então, quanto mais compartimentos, quanto mais setores tiver para poder organizar melhor meus produtos, é melhor. Era esse espaço interno que eles estavam falando. E nesse processo, a gente descobriu duas coisas curiosas. Uma era esse gastro que você falou. Eu falei, puta, será que isso aí é um termo chique? Porque a gente não foi muito a fundo. Porque era home, era para ajustar essa coisa. Aí achei até que era uma terminologia mais, tipo, chiquezinha, né? Tá falando 2011, a gastronomia tá começando a bombar com o Ferran Adrià, né? Com o Olivier lá, né? Que é um cara que faz muito essa história de pesquisa em mercado e tal, né? Vai em mercado comprar peixe, né? Eu gosto muito dele. E a gente descobriu uma outra coisa, a gente descobriu um material que podia deixar com que os alimentos durassem mais, que era um plástico, era um polímero, né? Uma resina polimérica, que era no Japão tinha, que tem um tapetinho e tal, que aquela resina fazia com que os produtos, as frutas, elas apodrecessem mais devagar, porque ela era antigermicida. E daí a gente percebeu, começou a falar com o público brasileiro, a gente descobriu uma coisa curiosa. No Japão, isso era outra coisa que eu também queria provocar e perguntar para você dessas diferenças. No Japão, por exemplo, você fala, esse material faz isso, o japonês não duvida disso. Tá ok, tá dizendo. No Brasil, o pessoal duvidava. Daí o que a gente fez? A gente fez um botão falso no projeto, que você clicava e falava, tá funcionando agora o processo de ativação. Era um botão que só acendia uma luz, para o cara acreditar que aquilo que a gente vendia, que era fato, acontecia. Então tinha muito também essa questão do mercado. Mas só contando uma história para lá, que foi bem curioso isso aí que você estava falando, que ficou essa memória. Não, legal. Assim, eu lembrei justamente por essa ideia, né, que a gente trazer abordagens do design especificamente para o segmento de cozinhas profissionais, onde o design não era um termo falado, porque era num momento em que o design estava muito relacionado à estética. Sim. E a gente estava falando de coisas funcionais, coisas profissionais. O design era mal entendido dentro era malquisto mesmo, né? Era mais atrapalhava do que ajudava, no ponto de vista. Exato, entre a engenharia, tem aquela história, o cara faz um negócio bonitinho, na hora de fabricar a gente não consegue, ou o contrário, né? Olha, fiz aqui esse produto, agora torna isso bonito, dá um tapa. Uma coisa assim. Dá um tapa, né, tal, né? Então, eu passei a exercer um trabalho de influência. Primeiro, eu trabalhava para uma empresa, para a Macon. Eu trabalhei muitos anos, assim, específico, tinha contrato de
de exclusividade, etc., para essa empresa. E depois, a partir de 2005, eu passei a abrir o escritório para o mercado como um todo. Num primeiro momento, eu tentei buscar outras áreas de trabalho, outros grupos de produto, então, equipamentos hospitalares, médicos hospitalares. Participei de algumas coisas ali com a Fiat, móveis, enfim, fiz algumas coisas fora, mas onde a gente era, aí entra a questão da estratégia do Estúdio Hino como empresa, né? Exato. A gente era reconhecido como uma empresa especializada em cozinhas profissionais, porque a gente também tinha a área de arquitetura, então a gente faz os projetos das cozinhas, né? Fluxos, layouts, então a gente entende do processo das cozinhas profissionais. A gente faz a arquitetura, que seria a frente da loja, né? Então, toda a questão ali do design do interior, ambientação. Quase um VM, né? Quase a atmosfera do restaurante também. Então, a gente tinha tem duas áreas, uma área de arquitetura, uma área de design. Certo. Então, a gente conseguia fazer contratos melhores, né? A gente tinha um reconhecimento, um certo prestígio dentro do segmento. Sim. Então, a hora técnica a gente cobrava melhor, né? Sim. Às vezes eu falava assim, puta, se eu for concorrer, sei lá, com a Questo nesse produto, eu não tenho a menor chance, os caras são muito principalmente bons, hospitalar, né? Que eles com a NS ali bombaram. Pois falei, puta, eu nunca vou chegar nesses caras aí. Agora, se eles vierem para o setor de cozinha profissional, vai dar uma briga boa, entendeu? Eu pensava, falei, puta, então a gente é forte nesse negócio aqui, a gente tem... Então, basicamente, isso foi a nossa estratégia, assim, agora falando da estratégia do Estúdio Hino, foi uma estratégia de foco, né? A gente focou no segmento do food service, a gente se especializou nisso, a gente buscou certificação internacional, a gente foi participar de premiações internacional, isso levou a gente a fazer projetos para o mercado americano, trabalhar no México. Então a gente passou a fazer uma série de realizações dentro desse segmento, né? Por conta de estar dentro desse segmento. Acho que, para mim, assim, o ponto que você estava falando, eu comecei a falar da história, né, lá atrás, né, 40 anos, sei lá. Teve uma edição do Prêmio do Museu da Casa Brasileira, acho que foi a 25ª edição, que a gente escreveu um fogão com indução, fogão elétrico com indução, um projeto que a gente desenvolveu não para fabricação em série, mas para uso específico na Unilever, na sede da Unilever, e a gente escreveu esse produto como protótipo acho que de mobiliário, não sei se a categoria era essa, enfim. O fato é que a gente ganhou o primeiro lugar nesse concurso, e a comissão julgadora, ela na justificativa da premiação, eles colocavam alguns valores assim do projeto em si, mas eles colocavam também que aquela premiação era um reconhecimento do pioneirismo nosso em levar o design para aquele segmento de mercado, sabe? Então, aquele era um textozinho pequeno e tal, mas aquilo foi muito confortante, porque era basicamente o que a gente fez, né? Durante a atividade, né? Talvez ser o primeiro design a ter... Aqui, ó, achei, eu estava procurando. Achou. O projeto Ilha de Cocção venceu a categoria Protótipo Mobiliário do Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, edição de 25 anos. A ilha é assinada por Emanuel Viana, quem a gente está falando aqui,
de Mello, Marcelo Valência e Michel Pompeu. Muito bom, é a 25ª edição. Eu tava procurando aqui, falei, opa, vamos lá. Exatamente. Ilha de Cocção. Não falhei na memória. E havia essa citação no textozinho da justificativa do júri, fazendo menção a essa ação que tinha sido uma ação estratégica nossa de vamos tentar beber, né, tudo que está acontecendo no design, vamos estar ligado o que está acontecendo e vamos fazer vamos trazer isso para o segmento das cozinhas profissionais. Então, se você pergunta qual foi sua estratégia para o Estúdio Hino, a estratégia do Estúdio Hino foi essa: você estudar, aprender sempre, se inspirar nos colegas, olhar para volta, ver coisas que aparentemente não teriam a ligação ali imediata. Por exemplo, quando você começou a falar de design de serviço, o que isso tem a ver com cozinhas profissionais? Caramba, tem tudo. Cara, tudo, sabe o que eu me lembrei quando eu falei isso? Que até ia te perguntar, você viu o Fome de Poder? Vi, claro que sim. Meu, você viu aquela hora que ele tá fazendo uma prototipagem, ou como eu gosto de dizer, uma porcotipagem no chão e entendendo como funciona todo o sistema? Perfeito. Animal aquilo lá. Perfeito. Você sabe que a gente se inspirou naquele negócio. A gente tem um cliente nosso que a gente criou o conceito da operação, e, enfim, as primeiras lojas. É uma cadeia pequena ainda, mas vai crescer muito, chama Pizza Maker. Tá. Ela tá hoje, acho que com 12 lojas, e a ideia de você escolher os ingredientes, né? E aí os funcionários montam a pizza ali na tua frente, numa mesa refrigerada, e depois eles eles assam a pizza num forno rápido. Aquele forno a gás, né? Não, é um forno elétrico, que é uma tecnologia, até uma coisa interessante. Eu estava falando das empresas brasileiras desse segmento que se desenvolveram. Então, tem uma empresa de Pouso Alegre, de Minas Gerais, que se chama Prática. É uma empresa que hoje ela está em 45 países no mundo. Putz, grila! É uma empresa nacional que é referência dentro do segmento de cozinhas profissionais no mundo, no planeta. Então, eles desenvolveram essa tecnologia, eles não inventaram, mas eles desenvolveram essa tecnologia que chama do ar impingido. Acho que é uma expressão inglesa que acabou sendo aportuguesada, é o ar aquecido soprado no alimento. Tá. Porque todo o processo de cocção... É igual funciona agora é o sucessinho das cozinhas. Air fry, um air fry. Exato. Então, ar quente induzido, é um negócio assim. Então, todo o processo de cocção de alimentos, ele é feito a partir da transmissão de calor, né, de um lugar para outro. Que animal. Então, quando você sopra o ar aquecido no alimento, você aumenta a velocidade de absorção de calor do alimento. Então, você consegue reduzir o tempo de cocção, de preparação, né? Então, no caso da pizza, você tem um ar ali a 300, 350 graus, sendo soprado ali na massa, e aí você consegue assar em 2 minutos, 2 minutos e 15, uma pizza crua, né? E por igual, né? E por igual, né? Isso que é louco, né? E por igual. E isso é o tempo do cara terminar o processo no balcão, pedir uma bebida, fazer o pagamento, e aí a pizza dele está pronta. E, enfim, isso pode ser feito para sanduíches, pode ser feito para uma série de outras preparações. Nossa, que animal. Então, quando a gente estava trabalhando esse negócio, a gente não sabia que comprimento a gente vai precisar dessa mesa de preparação, quantos ingredientes a gente precisa, quanto tempo o cara vai levar para fazer o pedido, etc. A gente fez uma coisa semelhante àquela que está no filme ali. A gente colocou vários recipientes numa mesa. O empreendedor, que ainda é um jovem empreendedor, ele chamou a galera, a namorada, amigos e parentes, e fazia fila, e ele ia servindo as pizzas, e tinha o forno lá no final, ele ia servindo a pizza, e a gente cronometrando aquilo lá e tal, e depois nasceu o projeto
propriamente, né, da loja e tal, né? Quer dizer, na verdade, a abordagem do design, ela é universal, né? Sim, sim. Claro, você tem as ajustes, adaptações, etc., mas não serve só para fazer luminária, Não, cadeira e carro, não, né? Quer não. dizer, você pode usar a metodologia com as devidas ajustes para fazer fogão, geladeira, né? Você pode fazer uma pesquisa etnográfica para fazer o projeto de uma geladeira Exato, profissional. Por que exato. não? O que impede de fazer isso, né? Então, você fala, você foi o primeiro cara que fez esse negócio? Cara, eu acho que sim, porque por essas coincidências assim da vida, quer dizer, eu fui jogado para dentro de uma fábrica de equipamentos e tinha uma paixão pelo design, quer dizer. Uhum. Então, assim, eu tinha um olho na fábrica com os engenheiros e tal, né? E um olho no design. Então, eu falava, eu tenho hoje uma facilidade muito grande de conversar com os Eu engenheiros, também assim tenho, nossa. como pessoal da área comercial, né? Quer dizer, eu trabalhei numa fábrica e eu ficava com os engenheiros durante o expediente e na hora do almoço eu sentava na mesa dos caras Pode de crer. venda, sabe? Pô. Porque os caras de venda, eles é que conheciam o mercado, eles que estavam próximos dos clientes. E eu ficava ouvindo os caras falar, tal, o cliente falou isso. E eles reclamavam do cliente, o cliente está pedindo isso. Eu falei, puta, mas por que não, né? Cara, é uma dor relevante. Eles veem como um problema e a gente vê como um input, né? E a gente vê como um input. E com o pessoal da engenharia, eu estava muito acostumado com essa coisa de você tentar uma solução um pouco mais elaborada, e os caras, não, isso não dá para fazer tal. Então, eu ia lá com o operador, falava, meu, não dá para a gente fazer isso aqui? O cara, claro que dá. Vamos fazer aqui, vai, pega lá. Eu não sei com você, Manuel, mas deve ter acontecido comigo. Aconteceu várias vezes de eu olhar e falar, mas se virar isso aqui 30 graus, ou às vezes 45 graus, não resolve? O ângulo ou qualquer coisa, assim. Ah, resolve. Falei, então a gente pode girar o molde ou a fabricação? Pode. Falei, pode ser? Aí é tranquilo. Falei, então tá bom. Várias vezes. Então, assim, articular essas coisas mais práticas, né, da atividade, né, numa ponta, que é coisa mais do fazer, da engenharia, né, tal, com o outro lado, que é o foco no cliente, a necessidade, o anseio, né, e você fazer essa intermediação, né, essa articulação, essa comunicação, né, essa ponte, essa comunicação, né. Então, eu lembro também daquelas teorias, né, eu lembro de um slide que tinha assim, uma bolinha que era o marketing, uma bolinha que era a indústria, e o design aqui no meio, juntando as duas coisas. Né? Eu falei, meu, caramba, é isso mesmo. Né? A gente, nessa o último projeto, a gente agora a FISPAL é uma feira importante desse segmento, né, de food service, né? E ela aconteceu há 2 semanas aqui em São Paulo, então na verdade foi o primeiro evento pós-pandêmico, assim, né, com pessoas, né, tal. E foi, assim, o pessoal tudo feliz, assim, de estar encontrando as pessoas. Você recebia abraço de gente que você nem imaginava. Assim. Você nunca te deu um abraço antes, né, bem assim. Então, a gente fez um trabalho que a gente é muito feliz com o resultado, que é o desenvolvimento de uma linha de cocção para a Tramontina. Né? Porra, animal. A Tramontina ela entrou no segmento de cozinhas profissionais há cerca de 6 anos, né? Com uma ideia inicial de trazer uma tecnologia, de comprar uma tecnologia de fora do país, né? E trazer para cá. Né? Então, são os caras com a cultura muito voltada ao fazer, né? Com engenharia assim, da mais alta qualidade, fábricas assim de uma organização impressionante, né? Também uma empresa classe mundial, né? Sim. Então, quando eles entenderam entrar nesse segmento, eles tomaram inicialmente esse caminho foram na Itália, fizeram uma seleção de uma empresa de nível médio superior da Itália e trouxeram os equipamentos para cá. E entraram no segmento e conseguiram conquistar alguma parte desse mercado, mas
passaram a enfrentar dificuldades muito grandes com relação a custos, né? Perfeito. Porque pelo fato de ser importado, pelo fato de atender normas de segurança europeia e etc, os equipamentos tinham um preço praticamente o dobro do que era produzido no Brasil. Sim. E havia uma discussão assim dentro da empresa de o que vamos fazer, né? Então, o pessoal do comercial pensava, não, a gente precisa de uma cocção brasileira, né? Usava essa expressão. E a engenharia falava, putz, a gente não vai fazer qualquer coisa, a gente não vai botar nossa marca em qualquer produto, né? Então, a gente não vai competir em preço. Era uma filosofia da empresa, Boa não é a estratégia. Tramontina, não somos nós. Sim. A gente não vai entrar numa guerra de fazer coisa barata, diminuir material. Porque daí, no final das contas, você está competindo só por preço, você não compete por qualidade, então você perde seu produto, valor agregado. Exato. O posicionamento da empresa não é de competição por preço, perfeito, animal, por diferenciação. Animal. Então não havia um entendimento ali, era complicado, então a gente acaba entrando nesse processo e um namoro longo e desenvolver confiança, enfim, uma série de questões ali para serem discutidas. Acho que a questão comercial era a menor questão ali, né? Não que você pudesse cobrar qualquer valor, não, muito pelo contrário, mas a questão primeira era a confiança. Eles têm essa ideia do caráter estar em primeiro, sabe? Sim. Tipo, contrata o caráter e forma o profissional, tipo essa coisa assim. Então, a cultura da empresa é assim. Então, o cara que é o diretor, ele começou lá na prensa, sabe? E foi. Então, é difícil para eles fazer uma relação assim, de contratar uma consultoria externa para tomar uma decisão dessa... É delicado, né? É sensível, delicado, né? Setor sensível. Então, a gente fez uma oficina, que a gente chamou de oficina de definições. Legal. Em que a gente levou tendências do mercado, dividido em partes. A gente discutiu especificações, materiais. A gente discutiu o conceito de equipamento de cozinha profissional na Europa e o conceito de equipamento de cozinha profissional nos Estados Unidos. Porque a verdade ali naquele momento era o conceito europeu. O conceito europeu de modulação, de refinamento estético, de diferenciação estética propriamente, porque a Europa hoje, os equipamentos profissionais, eles estão muito semelhantes em tecnologia. Então há um fortalecimento da diferenciação estética funcional para criar valor, né? Então, é uma realidade da Europa hoje. Quando você vai para os Estados Unidos, você tem uma outra percepção mais ligada a desempenho, a praticidade. Né? Uma característica deles, né? Exato. Então, eu entendia, né? Entendo que a gente tem uma possibilidade enorme, porque a gente pode usar o que é melhor dos dois mundos, sabe? A gente pode olhar para um, olhar para o outro e olhar para a nossa própria realidade, nosso próprio contexto, né? E fazer escolhas a partir disso, sabe? Sem estar preso da coisa da Europa, coisa dos Estados Unidos. Sim. Né? Até porque culturalmente, eu acho, Emanuel, uma coisa curiosa, que o Brasil, né, ele tem um pouco da mistura dos dois, né? Ele tem mesmo essa coisa do europeu, mas tem uma coisa do mercado americano, do tipo de consumo, do tipo de entendimento do consumo do produto, né? Que é diferente do entendimento do consumo do produto na Europa, né? Mistura essas duas, né? Eu resumiria o que você está falando, tentaria, né? No caso específico de equipamentos profissionais, cozinhas profissionais, a gente percebeu que o operador, o chefe, o cozinheiro, né? O operador, ele aqui no Brasil ele quer ter desempenho como americano, ele quer ter praticidade como americano, né? Mas ele quer ter beleza como europeu. Ele não quer abrir mão, ele não quer uma coisa de qualquer... Ele não quer... O equipamento americano chega a ser feio, vamos dizer assim. Verdade, né? É verdade. Se a gente coloca algum valor aí nesse negócio assim. Colocar isso na mesa, conseguir expressar isso para
o cara do financeiro, o cara da indústria, o cara do comercial. O marketing. O marketing. A gente tinha gente de piso de fábrica em alguns momentos do workshop. Então, assim, alinhar esse entendimento e, a partir daí, fazer escolhas juntos, né? A gente chegou a fazer, por exemplo, quadro semântico, sabe? A gente recortou um monte de figurinhas assim de equipamentos domésticos ou de ginástica ou de outras áreas. E a gente dividiu os caras em grupos e os caras montaram quadros de linguagem, de design, que eles entendiam que era... Né? Primeiro tinha uma coisa de que conceito a gente quer comunicar. Perfeito. Com a estética do produto, né? Então definir, bom, a gente quer passar que é uma coisa forte, a gente quer passar que tem tecnologia, mas a gente quer passar que é uma coisa refinada, que tem um design elegante, que é uma diferenciação você ter esse equipamento na sua cozinha. Então, quais seriam as formas, né, que a gente comunicaria isso, né? Esses conceitos em formas, né? Que é uma coisa bem agora mais acadêmica, mas talvez até mais profunda, né? Sim. Do que é de fato o design, quer dizer, você conseguir se expressar através de cores, formas, né? Linhas, é o que eles estão chamando da famosa experiência, né? Qual a experiência total que você tem dentro desses ambientes e como você pode promover isso de uma maneira mais eficiente, né? Eu diria de outra forma, quer dizer, é como que o equipamento ou os objetos, eles conversam com as pessoas, né? Então, quando você está diante de um objeto, sei lá, numa vitrine de uma loja... Né? A antropomorfia, né? A antropomorfia quase do objeto. Isso não necessariamente ligado assim, a uma representação humana, mas ele fala do tipo assim... tem uma coisa que eu lembro aqui agora que é muito legal. Eu não vou lembrar o nome dele, mas é um dos criadores da Tokstok, o casal lá, eu esqueço o nome dele. Ele escreveu um texto num livro de abertura, eu acho que do Carlos... eu estou um pouco esquecendo um pouco de... É um designer famoso entre nós de imóveis, Carlos... Ok. Carlos então, Mota? Ele fala... Carlos Mota, como eu pude esquecer. Ele, num livro do Carlos Mota, o fundador da Tokstok, ele escreve o prefácio, e aí ele conta uma história assim, que ele fala assim, não, eu gosto de conversar com os produtos que eu vendo, então eu costumo andar na loja e vou conversando com os objetos. Ele falou, tem uns objetos que eles ficam gritando para mim, ficam acenando, até chamam minha atenção, mas logo eu fico, putz, esse cara tá muito chato e tal. E tem outros que são muito tímidos, eles são bons, olha, eles funcionalmente são muito bons, mas, cara, eu nem percebo, quase que eu piso neles, né? E aí eu encontro aqueles móveis que tem um papo legal, que, sabe, você fica querendo conversar mais, aí você não quer sair, aí pede um outro café, tem esse móvel que eu quero na minha loja, tal. Eu falei, puta, que coisa legal, né? Assim, então, há uma linguagem, obviamente, né? Uma linguagem dos objetos, e essa linguagem se expressa através das definições estéticas. É quase um flusser, né? Ele tem um diálogo ali, né? Tem uma frase, sim, né? O produto é um texto, né? Sim, boa. Né? O produto é um texto, é verdade. Olha, é legal tá isso. Lá, ele tá te falando. Agora, então, você tem que entender o que você vai falar, porque um produto profissional, como um fogão de um restaurante, ele tem um papo diferente do próprio fogão da casa, e, sei lá, da mesa da casa, né? Então, não tem produtos que estão em contextos diferentes. Então, o que a gente gostaria, ou o que a gente acha que o comprador ou o operador, ele gostaria de ouvir do seu fogão, né? Tipo, né? Então, muito depois bom. Então você trabalha com materiais, como chapas. Você fez eu lembrar, desculpa te cortar, você fez eu lembrar, eu achei espetacular.
que era o que Einstein diria para o seu cozinheiro, acho que é esse nome, que é muito bom, que daí ele fala sobre os processos bioquímicos da comida, como é que funciona tal, mas a piada era essa. Você fez eu lembrar desse livro que é espetacular, que ele discorre sobre isso, sobre a cozinha como sendo uma coisa maior, né, do que simplesmente você vai fazer uma cocção. Você tem toda uma preparação, você tem uma questão, sim, dos ingredientes se encaixarem, das coisas se encaixarem, que o Ferran Adrià, espetacularmente, trabalhou muito com essa questão da subversão da percepção, né? Exato. E como eu falei assim do início, né, a gente fica sempre tentando traduzir o que seria essas técnicas, essas abordagens aplicadas dentro desse segmento, sabe? Então, a gente vai encontrando coisas, sei lá, a gente foi fazer um projeto de expositores de alimentos, né? Para lojas de varejo de alimentos, né? Aí você conclui que, caramba, no ambiente do varejo, né? Falando de food service, o alimento é o protagonista, né? Fato. Né? Puta, você entra numa padaria aqui em São Paulo, né? Puta, que coisa maravilhosa. Você vê, os alimentos é a melhor estratégia de comunicação de um estabelecimento de comida, né? Sim. Então, onde que entra o expositor? O expositor é um coadjuvante, né? Ele está ali para... Ele serve só para suportar, né? Para dar suporte. Suportar o alimento, né? Então a gente começou a falar de high design, sei lá, o design invisível, uma coisa, um design humilde, sei lá como é que se pode ser chamado, mas um design que mantém a condição de clima ideal para que aquele alimento possa ser exposto, seja refrigerado ou aquecido ou não. Mas ele meio que ele some na paisagem, porque ele é coadjuvante, ele deixa o alimento aparecer, né? Então, a partir daí você cria um conceito estético, né? Para a solução daquele produto, né? Muito louco. E claro que aí entra a tecnologia, porque, por exemplo, as vitrines são todas iguais, então você vai nos ambientes de varejo que tem comida refrigerada, você tem ali umas caixas de vidro com umas molduras pretas, assim, horrorosas, né? Um frame preto e tal. Eu falei, meu, o que é isso, né? Ali é por conta de usar um vidro duplo para fazer uma isolação térmica. Sim. E aí na moldura ele tem ali um elemento que faz a ligação desses dois vidros, e aí eles fazem essa serigrafia para esconder essa junção, né? Só que aí os caras já desenvolveram um vidro que você tem uma película invisível que você consegue aquecer esse vidro, um vidro único. Legal. Chama Low-E. Falei, tem que fazer com esse negócio. Low-E. Né? Então, chama engenharia. Tem um desafio aqui para vocês aqui. A gente tem que fazer, tem que desenvolver o uso desse vidro. Tem esse cara que está fazendo, tem esse fornecedor aqui. Então, vamos fazer uma caixa qualquer aqui para a gente fazer um protótipo rápido e tentar entender como é que isso funciona. Então, e as coisas vão avançando. Os caras da fábrica, eles ficam muito acostumados assim quando que a gente vai fazer o protótipo? Então, ele quer esperar terminar o projeto para fazer o protótipo. Eu falei, não, beleza, a gente até vai fazer, mas é um outro tipo de protótipo. A gente está tentando entender como é que esse negócio funciona, como é que a gente quais pode são os usar limites ou não, quais são os usos. Então não precisa projeto, cara. Vamos fazer uma caixa aqui de 1 metro por 1 metro por 1 metro e vamos ver como é que isso funciona. Eu quero que é exatamente isso daí que eu chamo de protótipo. É exatamente isso, cara. A gente primeiro tem que testar o que funciona e se vai dar certo. Depois a gente vai eliminando, né, dos checklists os problemas que podem dar, né? A gente vai eliminando e entendendo como funciona o material, os elementos, é por aí mesmo. Então parece realmente que as abordagens do design, elas são válidas para qualquer contexto, né? Sim. É preciso entender esses contextos, mas ela é válida para qualquer contexto, né? Eu estava falando do caso aí da Tramontina, os produtos, então, a partir desse workshop de definições, se definiu, né, o conceito, a ideia, né, do projeto. Aí agora já com toda a empresa alinhada, com todo mundo se sentindo parte daquele processo de escolha, né? Tanto o pessoal comercial quanto o pessoal da indústria, o pessoal da fábrica. E aí o processo de desenvolvimento segue assim, sem precalços, né?
Você tem, sabe, quando você vai falar com o cara do financeiro que precisa de um recurso para trazer tal coisa, o cara já sabe, foi aquele projeto que ele participou ali na escolha, sabe? Enfim, e aí esses produtos estavam na feira, e aí com muita alegria a gente vê a reação das pessoas e o encaixe, né, do produto dentro do portfólio da empresa. Quer dizer, claro, é uma decisão estratégica total. Sim. Né? O posicionamento, a gente definiu quanto que ele ia custar ainda na fase de projeto, né? Na aprovação do projeto de design, do shape, a gente tinha planilhas, porque a gente já modelou ali no SolidWorks, a gente já tinha peso dos materiais, a gente já tinha a lista de componentes. Sim. Então a gente podia ter uma ideia mais ou menos dentro do que seria o preço do produto, né? Para o consumidor, né? Quanto o produto iria custar, né? Claro, o pessoal de custos da Tramontina forneceu o que eles chamam de markup, né? Quer dizer, essa relação do custo industrial com o preço de venda, esse fator que a gente aplicava ali, e a gente, olha, vai custar tanto e vai ser vendido por tanto, e o mercado tem tanto. Então, era um elemento de decisão. Então, é um projeto bastante amarrado nesse sentido, né? Eu sei que muitos colegas nossos suportariam, né, esse processo, essa articulação, mas é super necessário. O Hulk, você está falando aqui, eu vou lembrar de uma coisa aqui muito legal. A Questo tinha acabado de ganhar um prêmio, acho que um IF, com um produto hospitalar, isso faz muitos anos atrás. O Levi, seguramente, se ele vir essa conversa, ele vai lembrar disso. Ele vai ver, eu vou encher o saco dele para ele ver. Era um respirador, auxílio de respiração, né? Que tinha dado... Ventilador, né? Um ventilador, isso, que tinha dado um prêmio internacional para Questo e... Será que foi ideia? Foi ideia ou foi um IF? Agora eu não tenho dúvida se foi ideia ou foi IF. Eu sei que aquele menino o Jäger, como é que chama? O Fernando Jäger. Fernando Jäger tinha também ganhado um prêmio e tal. E a ideia daquele encontro ali era que cada um contasse um pouco da sua trajetória, do projeto em si, né? E o Fernando falou primeiro e depois o Levi falou do processo de desenvolvimento, né? Justamente um pouco dessa história de articular com a equipe de engenharia e definição do portfólio, etc, etc, etc. O Levi fazia ali aquela análise toda, né? E o Fernando falou, olha, eu só queria falar uma coisa, eu nunca trabalharia num projeto desse. Que história é essa de ficar fazendo reunião com gente? Foi um desenho, os caras vão fazer e acabou, tá? Eu lembro muito disso. É perfil. Não sem nenhuma dose de crítica nem nada, mas acho que são não é nem desmérito ou mérito, é perfil, é diferente. É que você tem esse chamado desenho autoral, design autoral, que é uma coisa que você faz como uma manifestação de sua ideia. E você tem o design do produto, o design industrial, que está... Né? E uma coisa que falava assim, não, o artista tem compromisso consigo próprio, enquanto o design tem compromisso com o mercado. Era uma coisa assim, mais ou menos isso. É aquela briga, você tocou bem naquele ponto lá, quando eu me formei, que foi nos anos 2000, né, 99, 2000, era bem isso, a gente estava começando a criticar o status quo do design como artista, né, e falando, peraí, mas design não é artista, se fosse artista ia fazer arte, então onde está cada ponto, né? Era justamente essa discussão, né? O design como o assinado, a gente está começando a distinguir isso, está começando a quebrar essas barreiras, porque década dos anos 2000, aí, por causa do crescimento do design, principalmente que tudo que era bonito era design, tudo que era feio não era design, era mais ou menos isso que acontecia na nossa geração, ali nos anos 90, né? E a gente tava quebrando esse status quo, falando, não, peraí, cara, existe alguns traços de estilo, de desenho, de artista, que tem a propriedade do problema, mas existe esse industrial que também pode se apropriar disso. Por que tem que ser tão, né, antagônico? Né? A gente começou a discutir justamente isso é interessante.
É bem louco. Essa coisa de forma, função, né? Essa discussão e tal. Entendo que a forma tem a função de comunicar. Mas eu não acho que é mais isso. Eu acho que tem mais coisa. Eu acho que tem mais coisa. Tem mais coisa também, né? Eu acho, porque o que acontece, mano, uma coisa que eu discuto bastante é assim, o modernismo, ele engendrou pra gente o desenvolvimento tecnológico e falou, olha, tinha uma necessidade tão absurda, porque desenvolver produtos era 1000 vezes mais complexo do que desenvolver hoje, tinha 1000 vezes menos ferramenta, então assim, cada elemento que você colocava mais, realmente era um custo e a pessoa estava ali batendo, e o modernismo sempre falava less is more, o que eu brinco hoje que less is boring, né? E não entendi esses valores semânticos que tinham por trás, que o design ele vem e põe. Hoje em dia, eu acho que não faz mais sentido falar sobre forma e função, porque, peraí, qual que é a função? Né? Você tem o Philip Stark, que é um cara que eu brinco que na minha faculdade eu não gostava dele, porque eu era muito forma e função na minha faculdade, e por isso que eu critico, eu era muito forma e função, e depois que eu me formei lá pelos anos 2001, 2002, eu comecei a lembrar, eu falei, pô, mas até numa entrevista dele, ele falava assim, eu não gostava do Philip Stark. Até numa entrevista dele, ele falava, cara, mas a função do meu espremedor é você começar a questionar o produto. Eu não quero saber se ele funciona melhor para uma coisa ou para outra. E ele dava essa contra, e uma coisa que era interessante, comecei a entender, que é um cara que para mim, no perfil, ele começou também a estabelecer esse status quo, no meu ponto de vista, tá? Foi, cara, eu faço esses produtos para questionar, mas eu também faço produtos industriais. Eu fiz muita coisa para Air France, eu fiz muita coisa de outras coisas que funcionam como um industrial, mas eu estou questionando essas coisas com a Alessi, com tudo isso que ele foi desenvolvendo. Então, acho que teve essa quebra. Hoje em dia, eu não acho que forma seca. Aliás, eu não gosto dessa terminologia. Acho muito ruim quando, em escolas, em faculdades, que às vezes eu vejo, o aluno fala, mas é que a gente tem que fazer forma-função. Não, cara, não é assim. Não precisa mais. Hoje em dia, a gente saiu de uma geração, a minha geração acho que foi a última, em que realmente a gente tinha que tentar fazer um raio de 255,95912 e tal, falar, puta, tem que ser 255 ou 254, porque senão o cara que vai fazer o molde, ele não vai conseguir acertar o raio. Hoje em dia tá tudo no computador, se tiver 300 números por a vírgula, cara, não importa. A máquina, o CNC, ela não vai fazer diferença nenhuma. Você tem que saber muito mais desenho geométrico para fazer no SolidWorks, em vários lugares, do que o desenho técnico. Aliás, faz anos que eu não entrego desenho técnico, Manuel. Exato. Eu entrego o arquivo técnico. Exato. O desenho ele é tirado da modelação, quer dizer, você faz o produto e o desenho é extraído disso aí, né? Isso. E aí a engenharia pode fazer isso com toda a tranquilidade e tudo mais, né? Maravilha. Agora uma coisa Agora uma coisa que eu queria te perguntar, assim, pra gente ir encerrando, que já deu, assim, uma horinha, a gente teve um crescimento muito grande da gourmetização das coisas, dos espaços, das coisas e tal, e as pessoas começaram a exigir mais elementos, mais produtos, então o que era para ser escondido antigamente, que é o fogão, a máquina de lavar e até a cocção, que agora você tem até aí combinados dentro de casa, que são diferentes dos combinados industriais, mas combinados dentro de casa e tal. Isso mudou bastante também para você o olhar do desenho. E qual é a grande diferença entre o home e o comercial que você percebe, assim? É exigência? O que mais pega? Porque no comercial você tem uma questão de produtividade, de eficiência, beleza também, mas o que pega? Por exemplo, eu acho que o grande ícone para mostrar isso, que eu pelo menos identifico, é a KitchenAid, que é um aparelho industrial, né, um aparelho que aguenta porrada e foi para dentro das casas com o valor que tem, né? E até conversando com o próprio Mário Fioretti, eu até perguntei, cara, a proposta da KitchenAid era isso que a gente enxerga mesmo? Que era ser, na verdade, uma coisa, não dar tanto lucro, ser aquela Ferrari da Whirlpool, né? Então, eu estou mostrando para que eu não estou interessado em pegar, abocanhar vários mercados, mas quem me comprar sabe quem eu sou. Qual a diferença que tem entre um mercado e outro? O que você percebe no seu olhar? Olha, bom, bacana. 2 perguntas bem boas. Assim, começando da última, assim, acho que entre o produto profissional e o produto doméstico, né, vamos chamar assim, de uso residencial, eu acho que existe uma diferença de partida que é o custo desses produtos. Tá. Claro que isso está influenciado pela escala de produção também, né? Perfeito.
Então, você tem a indústria de cozinhas profissionais, ela produz em escala bem menor em relação à indústria de equipamentos de cozinhas domésticas. É né? quase um semi-industrial, né? Contra um Isso, industrial. Isso de partida já gera uma influência importante no custo. Agora, se você vai olhar para o lado do desejo, né, da necessidade, do desejo, eu vou dar um exemplo para você. Eu, por conta de por estar ligado a esse segmento, eu acabo tendo algumas condições especiais para comprar equipamentos profissionais para usar em casa. Às vezes eu recebo até como pagamento do projeto. Já aconteceu isso comigo já. Então, por exemplo, eu tenho uma lavadora de louça profissional, o menor modelo que tem. O ciclo de lavagem é de 1 minuto. Puta que eu pariu! Então, meus parentes, as pessoas quando vêm em casa e falam, tipo, a gente faz uma pizza ou faz um almoço e tal, vamos lavar a louça. Não, a gente põe na máquina. Não, vai demorar muito. Não vai demorar. Então você pega, não sei quanto cabe ali, 8 pratos, cabe mais 2 assim do lado, você põe na máquina e em 1 minuto está lavado. Cara, é um micro-ondas de lavar a louça. Um fogão com uma capacidade de chama maior, você reduz o tempo de preparação, de cocção. Um forno profissional, ele assa ou ele cozinha, ou mesmo um modelo combinado, ele faz as operações com um tempo muito menor do que um equipamento doméstico. Então, se você pensa em trabalhar em casa, você tem que cuidar, lavar a louça, fazer os trabalhos de casa, um equipamento desse é muito desejado. É muito, muito desejado. Então, os equipamentos domésticos, eles recebem essa influência dos equipamentos profissionais e em muitas medidas, isso gera o próprio desenvolvimento dos equipamentos domésticos, uma certa inspiração no equivalente profissional, do tipo, o que eu posso trazer para cá, né? Como eu posso, né? Até na própria estética mesmo do produto é uma fonte de informação grande. Eu acho que isso é um processo. Claro que a questão custo de produção ela pesa bastante, então os caras estão numa briga, numa concorrência muito forte, então isso começa a gerar algum tipo de produto premium, com preço ali... Premium também, né? E aí fica para poucos, né? Então você tem, por exemplo, tem uma empresa americana que chama Viking. Viking. A Viking pertence a um grande grupo de cozinhas profissionais americano, está aqui no Brasil também. Eles têm um showroom grande aqui na Gabriel Monteiro da Silva. E é um produto de sonho. Por exemplo, os muitos ricos compram esse produto, mas é um fogão que custa 70 mil reais. Aí você fala, Pita, mas 70 mil reais é assim que custa um equipamento profissional? Não, um fogão profissional custa 5 mil reais, 6 mil reais. Um bom fogão. Um excelente fogão profissional. Então, meio que os caras criaram uma categoria ali, né, de coisa premium e tal. Então, eu acho que o equipamento profissional ele é sempre uma influência para o doméstico, e acho que na perspectiva do usuário, quando ele conhece consome menos energia, faz a coisa mais rápida, você fica menos tempo ali na cozinha para preparar, para limpar. Fato. Então, acho que essa é uma influência grande que o equipamento profissional ele leva para o equipamento doméstico, né? E por que o profissional não leva tudo? Porque o doméstico não pega tudo, por conta da questão de custos. E talvez um pouco da filosofia daí das escolhas que o fabricante faz. É difícil romper, é um mercado muito competitivo, né? E as coisas são muito, muito brigadas, muito balanceadas. Então é complicado para uma dessas marcas dar um passo assim nessa direção.
Não sei se eu te respondi. Respondeu, assim. pô. Sim, sim. A outra questão das cozinhas profissionais, os restaurantes, elas ficarem abertas, dando mais visibilidade dos processos e tal, é uma tendência que não é nova, mas é uma tendência que cada vez é mais forte, né? Porque isso transmite a questão da segurança alimentar, a questão da transparência, a questão dos processos, né? Então é legal a gente ver as pessoas preparando as coisas, né? Uhum. Então tem atividades que não são muito legais de ver, sei lá, lavar louça, talvez Sim, não seja sim. uma coisa, Pia, né? O pia. sei lá, cortar, saiu sangue, pingou, tal. Então tem coisa que não é muito legal, mas tem uma fase da preparação, a montagem final, Uma a montagem cocção, maravilhosa, como é lindo. põe no forno, tira do forno, né? Monta o prato, né? Faz uma flambagem. Isso é muito legal de ver, né? Legal. O Starbucks, essa rede de cafeteria mundial, sim. E tal, né? Sim. Eles criaram uma marca de panificação chamada Prince, italiana. Tá, Prince, tá. Prince, e eles montaram assim algumas lojas flagships no mundo todo. São lojas instagramáveis. Falei certo? Eu acho que talvez eu tenha errado, mas enfim, dignas de se fazer um Instagram. Em Milão, eu visitei Chicago há 3 semanas atrás. Uhum. Era um antigo prédio, 4 andares, uma coisa fantástica de arquitetura, de design, e toda a preparação final é feita à vista. Então, a grande atração do negócio é as pessoas montando os pratos e saindo as coisas. Então, acho que isso é uma tendência muito importante, assim, de cozinhas abertas, cozinhas que... São Paulo tem algumas coisas bacanas, assim, de preparações à vista, né? Então, acho que isso, isso valoriza o design dos produtos, agora Sim. falando no sentido de refinamento do projeto, né, da diferenciação estética e tudo mais, né? Porque isso tudo fica à vista, fica à frente do cliente, né? Essas lojas de conveniência, você tem fornos rápidos atrás, também está preparando, as rotisserias, né? Nos mercados. Então, há uma série de soluções, assim, de conceitos de negócio de alimentação que está baseado em que o cliente veja, né, a preparação, como que as coisas estão sendo feitas. É muito louco isso, cara. Sensacional. Mano, a gente deu lá aquela 1 horinha, então até passou, foi um prazerzaço. Queria muito te agradecer. Mano, você tem os seus canais aí, ó, o site tá embaixo, você tá com o seu Instagram, com tudo montado, LinkedIn? Tá tudo direitinho. E vai estar aqui embaixo. Vai estar embaixo aí, ok. E pode encher o saco dele numa boa, por favor, não pentelem. Enche o saco para saber um pouco mais sobre as coisas. Perguntem, que ele é um cara super, super assim, solícito, muito gente boa. Tô muito agradecido de você ter aceito. Foi incrível a nossa conversa. Eu queria agradecer mais uma vez e, puta, valeu, queridão. Nossa, excelente. Adorei também participar, conversar sobre design, conversar sobre food service, conversar com você. Então, muito obrigado pelo convite novamente, Rô. Obrigado você, queridão. Manuel, é isso aí. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando que esse episódio sai na quinta-feira nos canais agregadores do podcast e no nosso YouTube sai na segunda-feira para você ver a carinha da gente batendo esse papo bem legal. Beleza? É isso aí, galera, e até a próxima. Oi. Cadê o stop?